Então, senhoras e senhores, chegamos ao fim da carteira do canal. Mas como assim? O que aconteceu aqui? Isso e muito mais a gente vai entender aqui nesse vídeo, tá? Então fica comigo até o final. Bora! Olá pessoal, eu sou Silas Maia e hoje nós vamos trazer o fim da carteira do canal. Exatamente, ou seja, nem começou direito e já acabou. Mas como assim? Por quê? Qual o motivo? Porque assim, para começar a história, todo o investimento que eu fiz aqui na carteira do canal, ela é fruto dos meus resultados lá no mundo cripto. Então assim, é o lucro fazendo mais lucro, é o dinheiro que eu já ganhei lá fazendo mais dinheiro. Então assim, não era nenhuma coisa que eu estava tirando tecnicamente ali do meu próprio bolso e tal. Mas enfim, a gente vai entender isso aqui com calma, tá bom? Não arranquem os cabelos, não se precipitem, não vendam os seus fundos, ações e ETFs. Tem calma, Baby Shark, tem calma, respira, vamos entender o que aconteceu, porque o mercado está cheio de oportunidades, beleza? E antes de mais nada, se você não me segue ainda no Instagram, vai lá e me segue, @Silas Maia. A gente está sempre postando conteúdo aqui bacana, interessante, que pode te auxiliar nesse universo de investimentos, criptomoedas e por aí vai. Inclusive, toda terça-feira tem caixinha de perguntas aqui, onde você coloca a sua dúvida sobre o tema que você quer, e aí a gente troca essa ideia, inclusive aprofundando aqui na quinta-feira à noite, às 9 horas, horário de Brasília, exatamente. Toda quinta-feira aqui no YouTube nós temos as nossas lives, tá? De perguntas e respostas. Muitos temas, organizando a vida financeira, pare de viver para pagar contas, né? Dívidas, uso correto do cartão de crédito, reserva de emergência, como realizar a sua viagem dos sonhos, segredos para enriquecer, enfim, muito conteúdo bacana. E tudo isso aqui, ó, temas que a galera trouxe pra gente lá no Instagram. Então segue a gente lá, tá? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve. Pô, estamos com 90 inscritos, muito massa, muito obrigado para todos que estão se inscrevendo, curtindo os vídeos, interagindo, deixando o seu comentário, tá? Então se inscreve aí, compartilha nos teus grupos de amigos, famílias, enfim, vamos bater esses 100 inscritos, beleza? Muito obrigado pela tua companhia. É sempre muito bom ter você aqui. Mas então, pessoal, vamos lá. O que é que aconteceu? De modo geral, os investimentos que eu trouxe aqui na carteira do canal, inclusive tem vídeo aqui ensinando como compra, etc. São frutos, são resultados que a gente teve lá no mercado cripto, né? Onde a gente tem renda passiva, etc. E aí é uma forma de tirar, entre aspas, do risco, foi criar essa parte aqui que também estaria gerando renda passiva. As ações e fundos imobiliários que aqui tem na carteira do canal são para continuar gerando renda, fazendo mais renda passiva, né? E aí, de modo geral, quando a gente liquidou aqui a nossa posição, nós tínhamos aplicado R$ 7.200 e liquidamos aí com um prejuízo de R$ 52,91. Você observa aqui na tela que no quesito ações nós tivemos uma variação positiva de 0,12%, né? Algumas aqui performaram legal, outras nem tanto, tendo algumas lucro, outras prejuízo. Nos fundos imobiliários tivemos sim um prejuízo aí de 8,74%. Você observa todos aqui, ó, vermelho comparado à nossa posição inicial. Nos ETFs, nós já tivemos um ganho aí de quase 10%, né, de valorização nos ETFs. E nós tínhamos essa aplicação também, não chegamos a fazer ela aqui no canal ao vivo, né? Mas nós tínhamos essa aplicação de renda fixa, né? Pagando aí 110% do CDI, que meio que era a nossa reserva de emergência. E aí nós tivemos ali um ganho de 2,18%. O que é que acontece? No geral, somando os lucros e prejuízos, nós ficamos aí com R$ 52 de prejuízo. Lembrando que, e isso, a variação total foi de 0,73%, ou seja, menos de 1% de todo o capital investido,
a gente perdeu aí, né? Mas, quando eu venho aqui em proventos, aí eu estava dando uma checada antes da gente começar a gravar, e aí nós recebemos 9,72 em julho, 22 aqui, setembro, 21, outubro, ainda vamos receber aí os R$ 15, né? Somando aqui esses 4 pagamentos de dividendos, nós tivemos um retorno aí de aproximadamente R$ 70. Ou seja, se a gente vem aqui e pega, então, esses 69 e pouco, R$ 70, menos esses, vamos arredondar também, R$ 53, nós saímos ainda no lucro. E aí é interessante, porque mesmo tendo uma variação negativa, a importância dos dividendos, né? Os dividendos, eles foram sendo pagos e aí a gente conseguiu ter aí, em média R$ 70 de dividendos, subtrai 53 de prejuízo nas nossas operações como um todo, nós tivemos então R$ 17 de lucro. Muitíssimo pouco, né? Na verdade, um absurdo. Porque R$ 7.000 em 4 meses rendeu, no caso aí, basicamente R$ 17, né? Ou, se fosse realmente de fato, rendeu aí R$ 70. Que a gente comparando com o mercado cripto, isso aqui é ínfimo, né? Esses R$ 70. Mas, enfim. E aí, o que é que eu quero dizer para você? Essa foi a grande razão pela qual eu liquidei as minhas posições, porque por mais que elas sejam lucros do mercado cripto, mas o mercado cripto ele está num potencial altíssimo de valorização, de fazer multiplicar o nosso capital. E aí, meus queridos, a gente tem que decidir o que é que a gente quer da vida, né? Então, assim, nesse momento, nesse primeiro momento, eu decidi, então, liquidar todas essas posições para que a gente pudesse aportar e aproveitar as oportunidades. Nesse exato momento, o Bitcoin está querendo romper aí, na verdade, ele já rompeu esse canal aqui que estava um caixote, na verdade, né? Você não precisa entender disso aqui, tá bom? Mas isso aqui estava sendo uma grande caixa, onde ele vinha lateralizando, sempre aqui nessa faixa de preço, né? E aí ele finalmente está buscando rompimento. Essas linhas, elas vinham marcando sempre os topos que ele vinha respeitando bem. Chegava aqui, caía, tocava lá de novo, caía, chegava aqui, caía, ó, chegou, caiu, subiu aqui, caiu. E aí ele começou a entrar meio que nessa decadência aqui, mas ele rompeu, foi buscar o segundo Letopê, rompeu, retestou aqui e está rompendo, né? Ele está rompendo agora essa linha de tendência desse caixote, que também formava ali uma grande bandeira de alta, né? E ele finalmente está rompendo. O que eu posso dizer para vocês, pequenos gafanhotos, meus lindos, maravilhosos baby sharks, é que o céu é o limite, tá? Depois que ele romper de fato aqui os US$ 73.000 ali, 72, US$ 73.000, meus amigos, olha o potencial que a gente tem. Eu acredito muito, muito mesmo, que o Bitcoin ele vai bater pelo menos ali US$ 150.000. Pelo menos, eu ainda arrisco aqui ó, um pouco mais, porém, pelo menos seria US$ 150.000, que no preço atual daria mais ou menos o que aqui, ó, daria aproximadamente 112% de valorização. E aí deixa eu te contar um segredo, não vá achar ruim não, viu? Mas, ó, ações, fundos imobiliários, ETFs, para fazer 100%, meu amigo, tem ideia, não sei como é que você fala aí na sua cidade. Então, assim, o potencial risco-retorno, e o que é mais certo é que esses 7 contos aí, eles virem 14 ou até mais, jogando no mundo cripto, em um pouco espaço de tempo, tá? Eu diria aí que nos próximos 6 meses, estourando um ano, a gente vai encontrar aí grandes máximas, tanto para o Bitcoin quanto altcoins, mas aí você tem que estudar, entender, etc e tal. Mas, quando a gente fala aqui, de modo geral, das ações, essas ações, eu particularmente
dei uma analisada, gosto dela, não é nenhuma recomendação de investimento, faça o seu próprio estudo, entenda se vale a pena investir nelas, tá? Eu acho ok, inclusive elas pagam dividendos, né? Isso é bacana para se gerar uma renda passiva. Os fundos imobiliários, você percebe uma queda até bastante acentuada para um mercado que não tem tanta volatilidade, né? Tanta variação de preço. Você pega aqui, por exemplo, o VGHF11 caindo aí 13%, né? Nós temos a maioria caindo 10%, outros dois caindo aqui em média 5, 6%. E aí você pensa o seguinte, cara, se você for comprar hoje esses fundos, você já está comprando muito mais barato do que eu comprei na época, tá? Mas isso não vem ao caso. O ponto é o seguinte, um fator primordial que está fazendo esses fundos imobiliários meio que derreterem é o fato da Selic ter aumentado. E a Selic, só para você entender, né, aumentando, faz com que os investimentos de pouco risco, de baixo risco e às vezes até de nenhum risco, vamos dizer assim, eles fiquem mais atrativos, eles pagam mais do que até os de alto risco ou os de risco moderado, enfim. Então isso faz com que é natural, tá, pessoal? É movimento de mercado. Você tem que entender o mercado para você tomar as melhores decisões. Então, por mais que eles estejam caindo, não quer dizer que eles são ruins. É uma movimentação do mercado. Se um mercado sem risco, vamos colocar assim, ele está pagando mais do que um mercado volátil e de risco, então o investidor, de modo geral, ele migra esse capital para ganhar mais sem correr tantos riscos. E isso pode ser, sim, uma abertura de janela para você pegar ativos de risco, ativos voláteis, a um preço mais barato. Então, você tem que pegar a visão, enxerga aí, ó, a visão de Tandera, né? Então, enfim, os Thundercats, para quem é das antigas, não era da minha época, né? Mas a gente vai pegando as referências, entendeu? A referência? Mas basicamente é isso aí, meus queridos. Então, assim, você tem que entender a movimentação de mercado, tá? Enfim. Inclusive aqui ETFs muito bem acertados, beleza? Gerando aí em média, ó, 10%, os dois juntos, né? São as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e a Nasdaq, ali meio que as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, tá? Então, assim, vale a pena, né? No geral, são dois ativos, né? Que sempre trazem bons retornos, mas também eles, quando caem, têm quedas fortes, enfim. E aqui, esse CDI, 110% do CDI nesse CDB, pagando melhor do que muitos CDBs, né? Mas, como a gente já falou em outros vídeos aqui do canal, cara, para reserva de emergência é no mínimo 100% do CDI. Esse estava ok, 110% do CDI, então a gente tava bem ok, mas a gente liquidou tudo aqui, galera, para fazer essa grana render muito mais no mercado de risco. E aí você pergunta assim, mas vale a pena? Queridos, quando você entender que é no risco que estão os maiores retornos, aí você pode começar a validar, por exemplo, uma movimentação dessa, tá? É bem verdade que os retornos são maiores no mercado de risco e as quedas também. Por isso, para que você não caia na ruína assumindo riscos desnecessários, tá? Você tem que entender o que é que você está fazendo, você tem que ter gerenciamento de risco e por aí vai, tá? Uma coisa é certa, quanto mais jovem você for, ou menos capital você tiver, então, ou tá? Você é jovem e tem pouco capital, ou você é jovem e... na verdade é isso mesmo. Jovem e pouco capital, meu irmão, é tomar risco para fazer esse capital alavancar. Ou mesmo você é jovem, tem muito capital, ainda assim, dependendo, vale boa parte ir por risco. Por quê? Porque você é jovem, tem muito mais tempo para recuperar, caso a parada não dê certo, tá? Agora, você é mais velho, né? Você, pô, não tem tanto tempo a mais para correr atrás do prejuízo, mas ainda assim fica a dica, cara. É no capital, é no risco que a gente tem os melhores retornos. Só que você precisa entender o que é que você está fazendo. Beleza? Vamos deixar assim. E lógico, você é mais velho e tem muito capital, você tem que proteger esse capital
e aí você tira mais ele do risco, tá? Lembrando que risco é muito relativo, gente, assim como tudo na vida. Por exemplo, o Bitcoin, você nunca vai ter o risco do dinheiro do governo confiscar seus Bitcoins, como ele pode fazer com poupança, e sim, pode fazer com investimentos, a porra toda. Cara, se é uma coisa que a gente está vendo e você só não enxerga, se você não quiser, ou se a sua ideologia política, ou seja lá o que for, não te faz enxergar, é que esses caras, eles fazem o que eles querem, ponto final. Ponto final, irmão. Você pode falar o que quiser, mas é só enxergar os fatos. Fazem o que querem, tá? Então, se eles quiserem e decidirem por confiscar todos os investimentos, tomar a B3, não sei o que, acabou. Foda-se a Constituição. Vivem cagando para a Constituição, então o que é mais uma besteirinha ou outra? Então, assim, tira essa ilusão de que, não sei o que. A vida, ela já é um risco. Pode sair ali e atravessar a rua e ser atropelado. Porra, é um risco, mano. Pra morrer basta estar vivo, entendeu? Quem tem medo de cagar não come, velho. Pensa nisso. Quem tem medo de cagar não come. Então o risco ele faz parte da vida, tá? Então assim, agora você tem que entender onde você está metendo o seu pé para poder ficar mais tranquilo, enfim, ou tomar mais risco ou menos risco. Agora, deixar, por exemplo, de comprar Bitcoin porque é arriscado, que putaria é essa, Major? Deixa de onda, baby shark. Não tem isso não, tá? Se você entender e como operar e tudo mais, e fazer a sua custódia, o Bitcoin é o ativo mais seguro do mundo e ponto final, entendeu? E não tem o que você dizer que também não vai mudar isso aí. Contra fatos não há argumentos. É basicamente isso aí, beleza? Então entenda e invista. E se você ainda não investe em Bitcoin ou outras criptomoedas, eu ainda até fico calado, porque é o seguinte, galera. A longo prazo é Bitcoin. O resto é tudo especulação. O resto é resto, tá? E eu até, para você entender, não é Bitcoin, o resto nada presta. Pronto, nada presta, tudo é lixo. O que presta é Bitcoin, só para você entender, tá? Mas sim, existem bons projetos de outras criptomoedas que podem te trazer muito retorno, mas em linhas gerais, a gente pega todo esse retorno e transforma em Bitcoin para ficar seguro, para, enfim, ser dono do nosso próprio dinheiro como um todo. Beleza? No mais, é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Pô, deixa o teu like, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. E, detalhe, se você quiser montar um estúdio como esse, ter o seu escritório, um monitor que nem o meu, um notebook que nem o meu, microfone, sei lá, iluminação e tal. Enfim, você quer uma mesa para montar um escritóriozinho ou um setup de gravação como esse, tem link aqui na descrição, beleza? Com todos os meus equipamentos e tal, inclusive dizendo qual é a primeira opção, qual é a mais top, qual é a mais para iniciante e tal, beleza? Então vai lá, tem livros também, muito bacana, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, que é bacana você ver isso aqui, porque vai que você se interessa. Você vem aqui em qualquer vídeo, tá bom? E aí na descrição, ó, a gente tem aqui, gente, ó, várias leituras interessantíssimas, riquíssimas. E aqui todo o setup de gravação, inclusive o próprio celular que eu uso e tal. Você tem tudo aqui, tá? Iluminação e etc. Beleza? No mais é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Um beijo no coração e até a próxima. Fui!